Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Isso não vai dar certo. É claro que vai. Já viu o coelho buscar vareta? Um tigre. Bom, talvez o tigre busque, mas deve ser complicado de ensinar. Será que muita gente morreu tentando? Tia! Tá, desculpa. Veja bem, o animal que aprende truques mais rápido é o cachorro. E essa é a sua vantagem. Pensa nisso como um treinamento. Você tem 24 horas para dominar a técnica que está nesse livro. Mas esse livro é um dicionário. Não é só isso. Do lado das palavras tem a pronúncia delas. E no final tem dicas de gramática. Você decora tudo durante o voo e não vai ter problemas durante essa missão. Tá bom, não vale a pena discutir. Chegando lá, eu vou nesse endereço e nessa escola. Isso. Vai até a escola e acaba com os ratos. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast de Realidade Parada do Guaxinim, e nesse podcast não falamos da Kelly. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi RP Guax 116, Os Cavaleiros do Bicho, a nova geração, 2 pontos, o Coelho e a Tiazinha. Eu estou aqui hoje com o Dr. Patrick. Não, doutor não. Patrick. Só Patrick. Com o nosso querido amigo Tico, que jogou o último episódio, é a primeira vez que ele tá aqui no Guaxaverso, né? Antes de mais nada, como é que as pessoas te acham na internet? Então, vocês me acham no RP Guaxa. Isso. No SciCast. Isso. E às quintas-feiras, vocês me acham na twitch.tv/playonheart, jogando RPG. Aqui a gente só lê comentário lá, ele realmente joga RPG. Como é que tu conheceu o RP Guaxa? Assim, tu tá desde o primeiro, tu veio no meio? Como é que tu veio até aqui? Não, eu vi no meio. Quem me apresentou o RP Guaxa foi um grande amigo chamado Guilherme Sansoni, que é padrinho também. É um padrinho quietinho, mas é padrinho. Uhum. Ele me apresentou o RP Guaxa e o RPG Next. E aí eu comecei do primeiro e tô aqui, né? Tu começou primeiro tu começou do RPG Next ou do RP Guaxa? Os dois. Ao mesmo tempo, tu deu play nos dois. Sim, eu fico alternando. Mas um foi primeiro. Ok, eu sou padrinho do RPG Next, inclusive. Antes de mais nada, a menos que algo dê errado, já deixo confirmado aqui. Dia 27 de abril, eu faço aniversário dia 26. Então dia 27 é o primeiro episódio do nosso mês de aniversário. Cavaleiros do Bicho, episódio 2, da nova geração. Gostei muito. Ele vai abrir o mês de aniversário do RP Guaxa. E se tudo deu certo, esse Guaxaverso tem uma cena pós-créditos, não aqui na Twitch, porque a gente tá aqui ao vivo, né? Mas no episódio editado, tem a cena pós-créditos que se passa depois do episódio 2. Então, o episódio 2 só em 27 de abril do ano que vem. E já confirmo que não tô dizendo que é o episódio 3, vai ter que ouvir o nosso Guaxaverso pra saber o que é. Mas algo com os Cavaleiros ainda teremos depois do episódio do dia 27. Já tá avisado. Eu gostei de saber porque eu adorei jogar esse episódio, né? Justo. Continuação do episódio da Kelly ou do Cavaleiros do Bicho? Sim. Não. Ok. Pessoal, como eu falei, a gente tá gravando ao vivo, não vai ter cena pós-crédito aqui. O pessoal tá gravando ainda, botando uma pastinha pra mim. A gente tá gravando na twitch.tv/rpguaxa. Segue pra ser notificado quando tiver a leitura de comentários. Na semana seguinte, se tudo deu certo também, na semana seguinte, normalmente segunda ou terça, a gente faz a leitura de comentários. Então, numa quinta tem episódio normal. Na semana que vem, na segunda ou na terça, normalmente às 8h30, a gente tem a leitura de comentários. Então, deixa comentário lá no post, no deviante.com.br, né? Procura o episódio da vez. Deixa o comentário lá, que ele vai ser lido
aqui. Além disso, além de seguir a gente na Twitch, outra coisa que seria bacana você pensar em fazer, ser nosso padrinho. A partir de R$1 você está ajudando. Hoje eu recebi 2 de R$1. Agradeço muito as outras pessoas. Isso são 2 pessoas, né? Já são R$2. Mas assim, a partir de R$10 você vai receber um link por e-mail. Às vezes demora uma semana para te receber, gente. Pelo amor de Deus, me deixa. Eu não tenho ninguém para fazer isso. Parte do e-mail sou eu que faço. Você vai receber um link, vai lá pro grupo do Telegram. Tem um grupo gigante, né? Que é o nosso grupo principal. E tem grupos menores para discutir outros temas. Para não ter que discutir o One Piece da semana lá no grupo principal, a gente tem o grupo do Gostinho Otaku, tem o grupo do pessoal do Gamer, tem o pessoal que é dos spoilers. Que grupos tu participa, Patrick? Vamos lá. Taberna, né? Uhum. Grupo de spoilers, grupo do Otaku, grupo do Gamer. O de marcar mesa, eu tô ali, eu falo muito pouco, o pessoal é insano marcando mesa. Todo Sim. dia tem, em horários bizarros, inclusive. Um abraço, Ju. O de fofoca, o de coisas de casa, panelas e perrengues, goteiras e gambiarras. São poucos, né? Não, tem milhares, gente. Tem de idioma, tem um monte de coisa ali que você pode participar só de ser padrinho da RP Guacha. Olha, tem mesa tem um grupo de mesa para os guaximirins, criado pelo nosso amigo Anderson Kamatari. Sim, Kamatari. Verdade. O Guaxa falou errado uma vez e me quebrou. Kamatari. Tu tá terceirizando teu erro, não faz isso não. É teu problema. Tá organizando lá, tá tendo mesa direto com as crianças. Então, assim, se vocês têm crianças que têm interesse, ou vocês querem mostrar RPG pra eles, tragam eles pro grupo do Anderson pra gente fazer essa comunidade de RPG cada vez maior e cada vez melhor. Se você quiser jogar, nunca jogou, quer jogar, você vai encontrar mesa. Se você já jogou e quer jogar mais, vai encontrar mesa. Você é menina, teve uma experiência ruim no passado, vai lá e pede um grupo só de menina. A mestra, a menina, a Ju vai mestrar pra ti. Ou tem outra, a Lu também, mas cuidado com a Lu. Uma das meninas vai mestrar pra ti, vai ter só menina jogando contigo, e pra te sentir confortável, o que tu quiser, sabe? A ideia lá sempre é ser um espaço seguro pra todo mundo, então seja nosso padrinho. Você recebe o episódio antes, você faz voz de NPC. Eu só conheço o Patrick por conta do grupo de padrinhos, né? Senão como é que eu ia conhecer alguém do Rio? Quer dizer, a minha esposa é do Rio de Janeiro. Talvez um dia eu iria estar no Rio de Janeiro, a gente ia se encontrar, ia se olhar e, porra, não ia falar nada, a gente... É ruim, eu sou uma pessoa estranha, falo com pessoas na rua, eu sou a alegria dos velhinhos no mercado, cara. Não, eu não falo nem com pessoas conhecidas, quanto mais estranho. Não, eu sou a alegria dos velhinhos. Querem falar com alguém, eles olham pro lado, olham pro outro, olham pra mim e já falam, aquele ali. Aí já era, eu começo a conversar com eles. Mas se tu quiser amizades, quiser conhecer pessoas, qual a relação do nosso querido Eric e da MC Juliette? Você só vai descobrir se entrar no grupo de padrinhos. Outra forma de ajudar a gente, redes sociais. Segue a gente no Twitter, @MarceloGuaxinim, @RPGuacha. Segue a gente no Instagram, @MarceloGuaxinim, @RPGuacha. É isso. Vamos ler então os comentários do povo, né? Vamos que vamos. Quer ler o primeiro, Patrícia? É isso que eu vou falar. Você quer que eu comece? Pois já vi que tem 2 ímpares que estão com ver mais. Eu já disse. Você quer que eu comece? Então eu começo, Guaxa. Eu vou ser bonzinho com você. Devo me arrepender em algum momento? Devo. Eu já não sei dizer. Bem, começando por ele, né? Jorge Marcos Santos Silva. Uou, Deus mio, que episódio. Que continuação, que não é uma continuação, porque o Guaxa insiste em dizer que o Guaxaverso não existe. Além dos jogadores, que foram incríveis, e da narrativa, que foi magnífica, meus mais profundos parabéns ao editor, que, meu Deus, como mandou bem nesse episódio incrível. Vou parar de rasgar cedo aqui, mas que foi incrível mesmo. Spoilers! Bem, as principais perguntas o próprio Sr. Guaxinim já fez no Escudo do Mestre, mas e aí? Nenhuma possibilidade de resposta para nenhuma delas? E aí, Guaxa? Não sei, tenta. Como Pedro se tornou presidente? Eu espero com uma eleição direta. Por que eles se separaram? Assim, no episódio dá pra entender, e eu não vou me aprofundar muito nisso, é que o Pedro, ele acha que as armaduras têm que ficar separadas, que é muito poder pra estar junto. Tá até na abertura. E aparentemente a Anísia não concorda. A gente vai explorar isso mais em episódios futuros. O que houve neste universo que abalou tudo tão fortemente? Por favor, Guaxa, nos ilumine.
o quanto falar sem entregar. A próxima aventura tá escrita toda já. Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu todos os eventos dos primeira trilogia em 4 partes, porque o último episódio é em um episódio só em 2 partes. E ao final, o bem venceu, o mal foi derrotado, as armaduras estavam juntas. Só que era muito poder sem um inimigo em comum para ser derrotado. Se criou um problema, ficou com medo de estar atraindo forças ainda maiores para aquela região. Então se dividiu as armaduras em morros, entre aspas. Porque nem todas estão em morros, nem todas estão em Laguna de Abril. Algumas estão em outros lugares dessa União dos Estados Brasileiros, incluindo a do Burro, que estava no... Brasília. Em Gurgel, né? Perdão. Gurgel. Burro em Brasília... assim, tinha o burrinho estava em Gurgel, por exemplo, e existem outras armaduras. Mas a gente vai ver isso em outros episódios, vai explorar outras coisas. Tem São Paulo, episódio 2 do Cavaleiros Ordinários foram para São Paulo. Será que teremos uma viagem para São Paulo? Vamos ter que esperar a continuação. Mas se preferir responder com uma nova trilogia, olha, eu não me importo. Nem eu, fica à vontade. Perfeito. E as demais pessoas que possuem armaduras nas outras cidades? E uma pergunta à parte. Neste universo, qualquer um com o direcionamento e treino certo pode manifestar tamanho e poder ou apenas os com a centelha do protagonismo? Boa pergunta. Assim, eu nunca pensei sobre isso. Mas eu imagino que qualquer um que treine com o mestre, que tenha esse protagonismo, ela passa a ter também. Então talvez ele possa ser passado não só por ligação sanguínea, né? Como de um para os outros. E algumas pessoas simplesmente nascem com dom. Que obra de arte. Ainda estou besta, viu? Foi uma continuação sensacional e espero de coração que seja pelo menos mais uma trilogia com talvez 2 episódios em 2 partes, formando uma trilogia de 5 episódios. Nada mal. E, ao meu ver, com histórias incríveis como essas, só incentiva novos ouvintes a ouvir mais histórias e serem padrinhos. Sejam padrinhos, amigos. Vale muitíssimo a pena. Acredito que por hoje é isso. Forte abraço a todos, força e luz para todos nós e até mais. Forte abraço e força e luz, meu querido. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo comentário. E assim, meu problema é realmente assim, a ideia lá atrás. O Patrick, quando começou, ele citou o RPG Next, que é uma das minhas inspirações. Só que quando eu ouvi o RPG Next, comecei a pensar como seria o meu podcast de RPG, eu pensei, porra, uma coisa é o 47 ficar 90 episódios com a mesma equipe, contando a mesma história. Outra sou eu, assim, e eu fiquei pensando, e se o episódio 6 for uma bosta e as pessoas não voltarem? E se, sei lá, eu brigar com uma das pessoas brigar comigo, ou não der mais pra fechar a agenda, e a ansiedade, gente, começou a atacar. E se eu quiser contar uma outra história, será que o grupo original vai ficar chateado? Assim, eu comecei a ter um monte de piração, e principalmente assim, pô, chegou um ouvinte novo. O último episódio que saiu é o 69. Ele vai voltar lá pro primeiro, e o primeiro nem sempre é o melhor, né? Sei lá, eu tava com um monte dessa loucura, então a ideia do RPG, quando ele surgiu, era realmente ter episódios que fossem fechados entre si. Embora logo, assim, lá pro episódio 2, 3, eu tinha uma ideia, que no começo eu chamava de biblioteca, e que depois foi rebatizado de Guaxaverso. Mas eu já tinha uma ideia, assim, de ter algum fio condutor, né? Que não, no fim eu desisti, não existe Guaxaverso. Como não? A gente não tá gravando ele? É verdade, é o episódio. O fato é que eu fico muito preocupado em fazer continuações diretas. Uma coisa é tu repetir personagens e contar uma outra história. A outra, o próximo episódio começa onde terminou esse, gente. Não vai ter... Assim, ele vai ter um ciclo de início, meio e fim, mas ele vai ser muito melhor aproveitado pra quem souber como foi que cada um deles parou com a armadura. Sei lá, tem pontas soltas que a gente acha que vai explorar aqui hoje ainda, conversar, e que eu quero trazer de volta, né? Então, é isso. Eu já falei demais, então eu vou ler o próximo comentário, que é do Felipe Augusto de Oliveira. Ele coloca: Olá, Guaxa. Guaxa Convidade, que é o Patrick. Opa. E Guaxa Munidade em geral. Agora sim, que daí são vocês que estão aí no chat, o pessoal que tá ouvindo editado, que talvez seja a mesma pessoa, inclusive. Eu gosto mais do que são a mesma. Se você tá no chat e ouve editado, eu gosto mais de você do que dos outros. Episódio incrível. Biscoitos pro Guaxa, jogadores e editor. A cena do café da manhã foi uma das coisas mais engraçadas que já ouvi. Quase bati o carro. Desculpa. Depois da primeira luta com os irmãos Marcelo e a bisavó... Arriscado.
Tiazinha sobe nas costas do Flávio e começa a sangrar. Já criei toda uma fanfic na minha cabeça de ela estava morrendo devido a alguma doença ou maldição e que não poderia lutar mais. E aquela demonstração de força foi só para assustar os irmãos de Marcelo. Mas aí a ficha cai e no final a tia é só uma velha tarada. Talvez seja sonhar demais, mas queria um crossover entre Cavaleiros do Bicho, Los Luteadores e as Guerreiras Mágicas do Guaxinim. Eu super topo. Querido, continue aí. Muito obrigado pelo seu comentário e pode seguir. É isso. E o próximo comentário é do Jean Macedo. Guaxa. Eu só queria pontuar o absurdo que é o jogador que só comenta no episódio que jogou. E eu só queria comentar que o comentário do Jean, além é gigantesco, com ver mais, hein? Assim, ó, eu falei que o próximo Cavaleiros começa logo depois desse. Desculpa, descorrigir. O Cavaleiro do Cachorro morre em off e daí começa o próximo episódio. O Cavaleiro do Cachorro vai rolar um recast nele, né? De repente ninguém vai notar. Vai ter o Fencas, né? Cresceu o Fencas. Cresceu de repente o Cavaleiro, né? Ficou gigante. Vamos lá. Muito boa noite, Guaxa. Oi, boa noite. Guaxa Clã e Guaxonvidade, que dessa vez não é a Jumozinha. Não, sou eu. Muito boa noite. Eu estava aguardando o Jorge Marcos Santos Silva comentar para ajudar a galera do bingo no chat. Um abraço, Guaxate. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa história fantástica. Segundamente, fazer perguntas. A primeira delas. O João Marcelo, antigo tigre, terminou essa história vivo? É possível que o nosso novo trio de cavaleiros venha se encontrar novamente com esse brucutu sedento por vingança? Então, ele não morreu. Não há corpo. Se não há corpo, não há morte. Como todo bom anime. Não sei se ele vai aparecer de novo. Vamos aguardar. A amiga que a tiazinha foi visitar seria a Cris? Eu fiquei pensando nisso também. Descobriremos numa provável continuação. Eu chutaria que sim. No início do episódio, é dito que 2 dos 3 elementos mais perigosos do universo começarão uma nova guerra, a juventude e o amor. Qual seria o terceiro elemento? Com todo respeito, seria o corvo? Eu só tô lendo. Eu não sei qual é o terceiro. Quer dizer, eu sei qual é o terceiro elemento, mas vamos esperar. Mas é o corvo ou não? Não é o corvo. Então tá bom. O corvo não é elemento, ele é um pássaro. Ou um avião? Não, ele é só um pássaro. Terceiramente, queria dizer aos ouvintes que estou feliz pelo Guaxa ter mencionado no grupo de spoilers da taberna que a ideia para o crossovers entre Cavaleiros do Bicho e Guerreiras Mágicas é real. E da tabela, já vou citar crossovers que eu vi o povo fifi fuxicando por aí como possibilidade. CDB ou Guerreiras Mágicas em Acapulco, crossover com os Los Luteadores. A lendária aposta de bar de Anísia e Boba, a disputa dos pupilos. A Shelly aprovou essa ideia. Los Luteadores, possível, mas improvável. Boba, no mesmo universo que a Anísia, completamente improvável e não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Tá? Quero só ressaltar que eu gosto de ser improvável e não impossível. E assim, existe um crossover que vocês querem, vocês só não sabem ainda. Opa! Um crossover que vocês vão... um grupo que vocês vão querer um crossover, mas vocês não sabem ainda. Interessante, hein? Vamos lá, finalizando. Como disse antes, sou completamente grato a você, Guaxa, por participar dessa história que tem um significado muito especial para mim. Desculpe repetir a ladainha e os agradecimentos. É que é especial mesmo. Não apenas pela nostalgia da infância. O RP Guaxa e o primeiro Cavaleiros do Bicho salvaram minha cabeça de uma época complicada, incerta e de pensamentos sombrios. Então, a vontade de agradecer o tempo todo. Fico me segurando para não parecer um bocó. Mas é incrível como algo simples e bem feito assim muda completamente o humor da gente num dia ruim. É uma honra trazer o Eric para se tornar um cavaleiro em Laguna de Abril. Espero que a Priscila, da Agatha, a Cristina, da Sinara, seu Jorge, do Jefferson, Anísia, da Shelly, Cris, da Thaís e Pedro, do Felipe Xavier, tenham se orgulhado do legado passado aos pirralhos. O Pedro, tô um pouco na dúvida se ele gostou muito disso, né? Sem contar no prazer que é jogar com essas duas pessoas maravilhosas. O Tique, que eu viajei para São Paulo com ele, a Lívia, senhora Tica, e a Rebel Bia, a maravilhosa voz da Juliette e minha excelentíssima. Pois é. E tive a oportunidade de conhecer melhor esse cara profissional, animado e hiperativo que ele é. Eu sou hiperativo. E a Ju, que é uma amiga querida e a primeira pessoa que me abraçou quando cheguei e que falo abertamente para todo mundo. É a minha pessoa preferida da taberna. Talvez por isso esse grupo tenha dado uma liga tão boa. Foram 3 jogadores que costumam conversar, se zoar e jogar no dia a dia.
E é por causa desse tipo de amizade que surgiu na minha vida, que serei eternamente em dívida com esse povo da taberna. Assim, só comentando rapidinho, eu não sei quem é essa Ju que ele comentou, mas tudo bem, deve ser alguém da taberna, deve ser uma madrinha nova. Acho que chegou recente. Entrou uma Juliana hoje, inclusive. Sim. Mas essa Ju, pra esse episódio, eu tava com, assim, é um episódio realmente muito especial pra mim, e eu tava com 1000 ideias, e eu tava discutindo qual. A Ju me ajudou no cast desse episódio. Ela sugeriu um monte de gente. Então talvez ela tenha sugerido você aí que tá ouvindo e ficou chateado de não estar no episódio. Então a culpa é dela. Não, a culpa é minha que escolhi. Obviamente por vários critérios. Mas uma das coisas que pesou pra mim foi o fato do Tiki e o Jean já terem algum tipo de serem amigos, de ter alguma relação antes do episódio ser gravado. Isso é uma coisa que assim, são amigos, né? Então isso já ajuda de qualquer forma. E já que ele deu spoiler ali, a Bia e o Jean se conheceram na taberna. Fica aí a informação. Só mais um casal formado. O Jean, eu convidei a Bia, não foi o Jean. Eu convidei a Bia pra jogar, tá? Com Deb e Fencas, e ela disse que não, porque ia ter a visita do Jean. Nossa, eu desmarcava. Eu também, facilmente. O Jean? Fosse comigo, invoquei o ver mais. Peço perdão pelo vacilo. Estou suspeitando que guaxinins ninjas estão cortando cebolas perto dos meus olhos, como punição pela invocação do terrível. Então vou parar por aqui e deixar as sutis e importantes nuances desse episódio para as pessoas mais inteligentes que eu. E apenas admirar, refletir sobre e aprender e melhorar. Vida longa aos arroz de festa, vida longa à Laguna de Abril, vida longa ao RP Guaxa. Um beijo a todos, principalmente a você, Guaxa, e aos meus queridos irmão e irmã. Um beijo, meu amigo. Repetindo meu primeiro comentário que fiz para um RP Guaxa, que a música prevaleça sempre e que seus cosmos queimem ao infinito e eternamente. Vocês são demais. Tem um emojizinho de estrelinha, tem um emojizinho de coração e tem um emojizinho de tigre, cachorro e coelho. E logo embaixo tem o Basso comentando, Rodrigo Basso comentando: acho um absurdo o jogador que só comenta os episódios que participou. Justo, eu também acho. Não tinha dito, mas acho. O Basso é um que eu tenho que chamar urgente. Eu queria perguntar como é que tá a churrasqueira e o sofá lá do seu Basso. Ele botou pra dentro na hora do tiroteio? Ele foi homenagem. Ele é um NPC sem fala, mas ele é um NPC que faz parte desse episódio. Não sei se ele notou. Vamos descobrir. O próximo comentário é da A. Beatriz Ribeiro. Essa é outra pessoa que eu tô devendo pra mestrar alguma coisa com cavalo. Eu não lembro o que era, mas era alguma coisa. Eu tenho anotado em algum lugar. Tem que ter um cavalo. Ela escreve: Oba! Boa noite, Guaxa Humanidade. Talvez Joelha. Joelha é muito. Pra quem não captou, Joelha é a Ju com coelha. Isso. Passando só pra dizer que vou cobrar a bicicleta. Verdade. Ana Beatriz é outra que foi homenageada, no caso pela Ju, que nomeou o NPC, como outro NPC sem voz, perdeu a bicicleta. Assinado Ana Beatriz de Caconde. Então, a Ana tem outra homenagem em outro episódio e não é como Ana. E aí eu vou deixar esse aí para os mais teóricos, mas irem caçar essa homenagem aí que a Ju fez em outro episódio para ela. A Ana diz que não lembra da história do cavalo, então eu vou riscar isso. Finalmente resolvi a minha lista de né? Coisas a fazer. Vamos lá. Mais um ver mais. Ufa. Tem um ver mais também. De nada. Muito bem. De nada, agora. Eu tô muito feliz. Mas o próximo tem um ver mais também. Pronto. Me vinguei. Olá, meu guaxafanzeiros. Eu sou o cozinheiro-chefe da taberna. Deixar logo esse especial para quem tá chegando e, claro, para o Guaxa e convidado. Primeiro rango especial, cachorrada no morro. E um sabor sem igual, que nem a cachorrada que aprontam no morro dos outros. Mas aqui vai a melhor parte. Me fez pensar em uma teoria. Valha-me Deus. Sabemos que tem algo grande rolando no tempo todo. Com o último episódio dando essa confirmação sobre as guerras de poder para não deixar o poder em um só lugar. Tinha iniciado uma teoria e tinha falado com outro teórico sobre isso. Billie Jean acontece no mundo da Nick, Margaret, só que nesse episódio é sobre arrebatamento. Será que a Nick não estava tentando salvar os bons? Mas também no episódio do Meteoro ela é usada. Mas se no do arrebatamento ela escolheu fazer aquilo, só que ela pode ter sido influenciada talvez pelo próprio Pietro Dante. E como a boba, assim ele tomando conta de vez e conseguindo mais pessoas para a causa. Eu me perdi total. Algum comentário até aí, Guaxa?
Não, pode continuar. Tipo, vemos que no Pacto Raul, os caras fizeram um acordo com o demônio. Assim, como não sabemos o acordo que o Pietro fez em sua totalidade com o demônio, e tudo isso culminou no arrebatamento. A Nick levando os bons, levando eles para outra realidade, e o demônio talvez tenha fortalecido os maus que ficaram, para fazer eles pagarem os pecados, assim levando posteriormente para o episódio do Pacto Belchior. Então, só tem um ponto de interrogação que é, levando eles para outra realidade, eu falei, eu vou responder esse. Provavelmente seria uma boa ideia caso fosse ela, até porque no episódio das guerreiras, ela fez isso com os ratos, pelo menos. Mas como é o único ponto de interrogação que tem, é isso que eu vou responder. Então, Arthur, é o que eu tenho pra você. Foi mal, cara. Mas assim, é uma ótima teoria. E mesmo que tivesse ponto de interrogação, eu só ia enrolar. Eu não sei. Não sei quem eu sou. Vamos lá. Alan Felipe, ele coloca: boa noite, mestre Guaxa. Sou eu, Guaxonvidade, que é o Dr. Padrinho. Fala, Alan. Ele me chamou de mestre ali. Se eu sou mestre, então é doutor. Mas você é um mestre das aventuras, velho. Não, eu tenho pós-graduação em gestão escolar. Guaxonvidade já foi. Guaxate, é o pessoal que tá na Twitch ao vivo, twitch.tv/fguaxa. Guaxouvinte, você que está ouvindo editado no nosso feed. Guaxomunidade, são todo mundo. E demais guaxinins, ratos lavadeiros e mãos peladas. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente, com todos nós. Que saudade de Laguna de Abril. Esse retorno foi muito gostoso. Flávio, Eric e Dora, aventureira, arriscada aventureira, são uma nova geração muito digna dos Cavaleiros do Bicho. Adorei essa versão idosa da Anísia. Uma mistura de Mestre Kami, do Dragon Ball, com a Copélia do Toma Lá da Cá. Toda vez que alguém falava tiazinha, na minha cabeça só tocava a segunda melhor música do Vini, a primeira é Heloísa Mexe a Cadeira. Ok, vamos. O pior é que assim, eu já tinha definido que ela ia se chamar Zinha. Donazinha. Na hora que eu escrevi Aventura era Donazinha. Na hora de revisar, em vez de Dona, uma vez eu escrevi Tiazinha. E daí, porra, veio a música, veio o Vini, veio o Luciano Huck com 20 anos na cara. Eu disse, porra, é isso, essa é a piada. Que eu e todos que tomaram a quarta dose vão entender no máximo. Eu entendi e meu joelho doeu na hora que eu entendi. Não, porra, terrível. Preciso parabenizar pela forma como as referências a Romeu e Julieta foram feitas. Eu tenho um problema muito grande com o fato das pessoas acharem que essa é uma história de amor. Não é. A peça de Shakespeare é essencialmente sobre dois adolescentes inconsequentes, achando que uma ficada de festa era amor verdadeiro. Eles se conhecem, se apaixonam, fogem de casa, casam e morrem em um período de 5 dias. Isso é verdade. Quando a Ivete Sangalo grita "O amor de Julieta e Romeu", não é uma coisa boa, gente. Quer dizer, a Ivete Sangalo é maravilhosa, o axé é maravilhoso. O amor de Julieta e Romeu não é. É uma tragédia linda, mas não é amor. Já a história de Romildo e Juliette, essa sim é uma história de amor. É uma história linda. Muito obrigado. Eu nunca li a obra original do Shakespeare, não vou pagar aqui de não, porque eu li. Mas, obviamente, o Shakespeare ele é muito copiado. Eu vejo novela na Globo, gente. Sempre tem um ator que é rico, um é pobre, um é, sei lá, de um lugar X, do outro é... Tem um filme, um é corintiano e a menina é palmeirense. Tudo isso é referência, né, que a gente vai pegando. Tem aquele filme do DiCaprio também, que não é grande coisa. Mas, assim, a gente tá coberto por essa história. E eu li resumos, não li o original. Pensei bastante. A história é mais do que Romeu e Julieta. O trágico ali envolve o próprio Romildo, que não queria aquela posição que ele estava. O Romildo queria viver uma história de amor. Vai um pouco nessa ideia do inconsequente, né? Ele queria viver uma história de amor, ele queria ter uma vida que não fosse aquele fardo que o pai dele deu quando morreu, né? Não foi porque quis, e o Romildo teve que assumir aquele lugar. A gente vai voltar nessa história. A história do Romildo não tá... Embora o Romildo esteja encerrado, né? A história dele não está encerrada. E, obviamente, também a questão da Juliette não foi o nome só... é uma brincadeira com a Juliette do BBB, né? Que eu cito. Ela homenageia uma antiga participante de reality, né? Era para ter Romildo e Juliette para ser os nomes, as referências. Então a gente ainda vai ouvir falar sobre esses dois, sobre o legado que eles deixam. A história de versões de Romeu e Julieta eu li no colégio há muitos e muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu acho. romeu@julieta.com.br. É isso aí. Esse era o livro que o colégio mandou a gente ler.
Depois teve, acho que o Romeu e Julieta. Tem um. Provavelmente alguma versão mais simplificada, né, pra crianças. Mas eu li também, mas não lembro de nada. É um casal que eu gostei de colocar. É complicado tu botar amor no RPG, assim. Fica estranho, né? Tipo, dois NPCs, talvez, às vezes um personagem. Mas ainda teremos algumas histórias até o final do ano. Com os jogadores que interpretarem ali um amor. E tem 2 NPCs também que tem um caso de amor que eu gosto bastante. Preparem-se, porque o amor está no ar. Love's in the air. Sobre a Juliette, vou copiar o que falei no Telegram. E isso é a parte importante aqui. Pô. Gostei muito da história dela, foi simples e respeitoso, sem transformar em um espetáculo. Só é meio triste pensar que daqui a 100 anos ser trans ainda é um tabu nos Estados Unidos do Brasil. Vamos lutar para dar uma chance melhor para as futuras Juliette. Sim, a intenção, pelo menos, vamos lá pelo meu lado. A intenção não é, eu não quis jogar o holofote em cima disso. Olha o que eu estou fazendo e tal. Ela fazia parte da história. Eu já citei em outros episódios, a ideia é sempre criar todo tipo de história possível e não, como as meninas do Caquita reclamam, chamam elas, a gente é chamado para outros podcasts para falar sobre mulher no RPG. Como se só por ser mulher elas só podem ficar num único tema, né? A ideia é sempre trazer temas diferentes para os mais diversos tipos de personagem. E eu tava preocupado se eu tinha sido respeitoso o suficiente, se tinha ficado legal. E um comentário como o teu, como da própria Agatha, eu só posso agradecer. Tá? Para finalizar, termino com o meu recado de sempre. Ouvinte Chinin, que ainda não é padrinha ou madrinho, considere entrar na nossa taberna. Lá é quentinho e acolhedor e sempre cabe mais gente. Hoje dou destaque especial para o grupo Taberna Records, onde a gente fala sobre música, canta e faz paródia. Um grande abraço a todos. Tá aí outro grupo que a gente não citou. Tem muito grupo, a gente não citou o grupo só das meninas. Tem um grupo pessoal da Além do Arco-Íris, do Vale, da comunidade LGBTQIA+. Tem a taberna, todo mundo tratado da melhor forma possível, com muito carinho. Muita gente vai lá pra desabafar. Às vezes o pessoal vai virar até tô irritado porque aconteceu isso. A gente vai lá conversar, trocar ideia, falar besteira. O pessoal lá é maravilhoso. Juntem-se à taberna. Exato. Esses dias eu tava preocupado com o mercado que tava terminando relações comigo e eu postei lá. É verdade. Não vamos entrar nisso, mas foi assustador. Dá gatilho, né? Dá. Vamos lá. Agora, nosso amigo Anderson Kamatari, dessa vez falei certo, Vilas Boas. Já tem algumas semanas que eu pensei nisso, mas na hora esqueci de dizer, e depois esqueci o que era. Mas com esse episódio eu me lembrei. Sua habilidade e criatividade para contar histórias na forma de RPG é incrível. Parece que você tem um mundo, o Guaxaverso, na sua cabeça, e nesse mundo tem muitos eventos acontecendo e protagonizados por alguns personagens-chave. E você conta pra gente esses acontecimentos e a vida desses protagonistas sob a ótica daqueles que são coadjuvantes. Em outras palavras, agora percebo que você é como um Bernard Cornwell aprimorado. Suas histórias são como as de Cornwell, em que ele conta, por exemplo, a história do rei Arthur, protagonista, mas sob a ótica de coadjuvantes, da história do rei Arthur, que testemunharam ou participaram de algum evento específico da vida de Arthur. Mas você é melhor que Cornwell, porque você faz isso na forma de RPG. Você tem a história do seu mundo na sua cabeça, essa história desse mundo que chamamos de Guaxaverso tem eventos e personagens importantes que você nos mostra, e você nos mostra tais eventos, personagens importantes, na ótica dos personagens e dos jogadores, que em algum momento cruzaram com esses protagonistas ou testemunharam alguma parte desses eventos. É surreal, é fantástico, é incrível, é único, é épico. Muito obrigado por essa enxurrada de emoções que você nos proporciona. Assim, primeiro, obrigado. Segundo, é um exagero, mas obrigado. Terceiro, assim, eu já deixei de levar uma ideia pra frente, porque eu, assim, por mais que a ideia funcionasse como uma aventura one shot, eu pensei, isso não existe, não dá pra brincar com isso aqui. E eu descartei. Então, isso às vezes é mais um problema do que uma coisa boa, talvez. Mas uma coisa que eu te falo, já te falei várias vezes e repito, você é genial, Guax. Para, tu não tá aqui, quer comentar sim? Tá lá embaixo, se preocupa não. Na hora de comentar, a gente lê teus comentários. Me deixa. O próximo comentário é do Átila Rudiel. Ele coloca: olá para todos guaxinins, só para dizer que foi um episódio muito bom e adoraria uma continuação com esse trio com uma batalha épica entre Coelho e Burrinho.
já colocou o cachorro e o tigre como coadjuvante, olha que bonito. É isso, já foi pra escanteio, não tem problema. Átila Rudiel, não vou gravar o nome só vou colocar aqui numa planilha que eu tenho chamada Planilha dos Vacilos. Átila, você está no meu coração, você não fez nenhum vacilo. Seu comentário tem 2 linhas e eu sou muito feliz por isso. No meu coração não, você tá na planilha de vacilo. Escolhe aí que coração tu quer morar. Eu acho justo estar no do Guaxa. Comentário de Piaça. Boa noite, mestre Guaxa. Boa noite, mestre Guaxa. Boa noite, eu recebi uma água. Entendi. Malinopone, eu acho. Guaxovidade, boa noite. Guaxate e toda a Guaxomunidade. Quero dar os mais sinceros e gigantes parabéns para você, mestre, e aos outros 50% por esse episódio magnífico. Magnífico. Curto demais os episódios inspirados em anime. Ri demais com esse episódio. Peraí que tem um spoiler. Até chegar no final ali que ficou tenso. Podia ver todas as partes como cenas de anime perfeitamente. Mais uma vez, parabéns por esse projeto maravilhoso. Eu também. E uma dúvida. Um dia poderemos nos deleitar com um crossover estilo Jump Force do Guaxaverso? Mais uma vez, parabéns e obrigado por esse projeto super incrível que muito me ajuda a escapar das mazelas da vida adulta. Sim. O próximo comentário é do Carlos Henrique Barbosa. E ele coloca: Olá, Guaxa e todos os ouvintes. Episódio incrível. Fiquei surpreso e muito animado quando vi o título. A história é muito boa. Participantes bem carismáticos. Recentemente vi a nova temporada de Dota 2 e um pouco de Tekken Bloodline. Não chega aos pés do Cavaleiros do Bicho. O pessoal hoje tá chutando alto. Fiquei surpreso com o final e curioso com a última ponta. Uma única dúvida. Quando a armadura de tigre se despedaça, seria a armadura abandonando o portador usuário? Ou a resistência dela está atrelada ao poder de quem usa? Um pouco dos dois. A armadura escolhe o seu usuário. Flavinho! Normalmente pelo poder que ele tem. Mas também elas julgam as atitudes daquele usuário, se são dignas ou não. E decidem se vão continuar nele ou não. Basicamente, é o roteiro manda, a gente vai. Obrigado pelo comentário anterior do Piadas, que eu só respondi rápido pra fazer a piada. Pra responder realmente o que ele queria e não gerar novas perguntas. E obrigado também pelo comentário do Henrique. Tipo, eu tava pensando aqui, as armaduras são tipo as Zoans, né, de One Piece. Que elas têm meio que uma alma e escolhem o seu portador. Por aí. Vamos lá. Tô desistindo. Não desista, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente. RP Guaxa, cada episódio melhor que o outro. Edição impecável. Jogadas de dado, cada dia mais... Essa parte fica a critério do ouvinte. Eu literalmente chorei a despedida da fofa de armadura de cachorro. Eu literalmente chorei a despedida da fofa de armadura de cachorro e ri com os momentos comédia. Sem spoilers hoje. Se bem que o Corvo não compareceu. Será que está nos bastidores esperando a grande força se reunir para usurpar para si? Brincadeira. Até mais, guaxanheiros, guaxa-companheiros. Valeu, ilustríssimo Guaxa. Okay. E Juvidade do Dia. Opa, obrigado. Okay, obrigado. Aguardando os episódios dos Cavaleiros do Bicho. Sinceramente, tentei não esperar nada deste remake com medo de ser decepcionante. Mas pelo contrário, foi surpreendentemente bom. E não desistam, eu não desisti. E ouvi pelo Deviante. Ok, obrigado pelos comentários. Não desista, realmente. Continue com a gente sempre. Obrigado por... Normalmente tu só faz um comentário curtinho. Hoje tu escreveu bastante, então tô feliz. Mais feliz porque nem foi eu que li também. São 25 bichos no jogo do bicho, né? Vocês podem procurar. Tem gente que às vezes me pergunta: vai ter armadura de guaxinim, a armadura do corvo? Gente, já tem 25 bichos. Eu não vou criar mais bichos. Já é difícil criar personagem pra todo mundo de novo, que agora tem que pensar com quem estão as armaduras, né? Pô, já tem 25 bichos e não há guaxinim e não há corvo. Então parem. Obrigado pelo seu comentário. Falando em bicho, que também não faz parte das armaduras do jogo do bicho. Ou faz? O lobo é no jogo do bicho? Não. Menor ideia. Cachorro. Não, o lobo não tem. Fernando Lobo, ele comenta: Olá, mestre Guaxa, que sou eu, e convidade, que é o Tic. Opa! Episódio espetacular. Não canso de dizer o quanto eu gosto dos episódios baseados em animes. Vai ter mais um esse ano ainda, no mínimo, gente. Mas estou sentindo falta de episódios baseados em mitologias. Exemplo, ainda foi usada a mitologia egípcia. Eu gosto muito de mitologia egípcia, mas como eu falei, abordar a mitologia eu tenho que ir com calma. Mais um dia a gente chega lá. Uma dúvida: Romildo tinha o poder do protagonista e estava com a armadura do coelho. Como ele sequer arranhou a armadura do cachorro? É possível herdar o poder do protagonismo? Vamos lá. O cachorro era mais forte. Lembra que a tiazinha mesmo fala que sem a armadura o irmão que dirigia a moto era mais forte do que o irmão com a armadura? Então ficou definido. Havia muito poder ali. Como eu citei lá atrás,
Tem gente que nasce com poder e, obviamente, a luta da Juliette, né, fortaleceu ela para aquele momento. Então ela era mais forte e ponto. É isso. É possível herdar o poder do protagonismo? Sim, é possível herdar. E é possível, mesmo que não seja filhos sanguíneos, como é o caso dos três, acaba... A tiazinha diz que eles têm um pouquinho desse poder. Então talvez um dia eles desenvolvam um poder tão roubado quanto o do Romildo. Observação, sugestão de tema de episódio. Super futebol. Se precisar de referências, assista Inazuma Eleven. Pode ver com a sua filha. Atenciosamente, Fernando Lobo. Tem episódio de esportes que sai ainda esse ano. Tá gravado já. Inazuma Eleven eu nunca vi, mas como eu sou velho, eu vi Super Campeões na manchete. Super Campeões. E Inazuma Eleven deve ser aquele do Def Samba. Quê? Tu já viu essa cena? Não. Procurem Def Samba, gente. Vocês eu tenho um pouco de medo de procurar. Mas não agora. O próximo comentário é teu? Não, que eu fiz? Não é o meu que eu fiz. Não. Mas ali é você. É, no caso sou um tigre amigo de um guaxinim. Mas não fui eu que fiz, o meu comentário tá embaixo, de verdade. Olá, Guaxa. É outro bicho que surgiu. Exatamente. Olá, Guaxa. Tá Guaxa loucura. Novidade. Olá. Guaxate, Guaxa Ouvintes e Guaxa Humanidade. Tudo bem? Tudo bem. Com você? Primeiramente, gostaria de parabenizar o mestre, que é 101% do episódio. Aos jogadores que mandaram muito bem e são 50% do episódio. E ao editor pela edição fenomenal. Biscoitos em forma de tigre entregues. Esse eu vou ficar todos pra mim, porque o tigre sou eu. O Guaxa fica com os de corpo. Quando o Romildo diz que ele não é o Pedro para a tiazinha, eu inicialmente achei que ele tinha morrido. Mas no final o Pedro aparece, como presidente e aparentemente bem autoritário. Então, depois de todos esses anos, Pedro se tornou do mal ou apenas está sob o controle da entidade como vimos antes? Quanto tempo se passa depois do último Cavaleiros do Bicho? PS, eu ouvi pelo Spotify. Mais de 100 anos. Eles são bem velhos mesmo. A gente ainda vai saber mais sobre o Pedro. Aparentemente ele está do lado oposto ao que defende ali os tetranetos da Anísia, mas não necessariamente a intenção dele é maligna. Provavelmente ele quer... os dois querem algo bom, só usam métodos diferentes. Agora é seu, Guaxa. Fica à vontade. Eu gostava tanto do Balardino. Próximo comentário é do Gabriel Balardino. Olá, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate e ouvintinins. Como vão? Vou bem. Vou bem também, graças a Deus. Passamos por ondas de calor na Europa. É verdade, conversei com a Deb fim de semana agora. As casas lá não tem janela, porque eles não planejam, eles não sabiam o que era calor. Sabe? Não abria janela, era um inferno na Terra. Ondas de frio do Brasil é triste e tal, mas eu prefiro frio do que calor. Não, nem tá tão frio. O Flavinho estaria sem camisa, por exemplo. Não, eu ainda não precisei botar calça esse ano. Eu não tenho uma calça que me sirva, imagina. Eu coloco calça todo dia. Lembra quando aprendemos na escola que se nada mudasse em 30 anos, teríamos um mundo em caos? 15 anos já passaram. É verdade. Como professor de geografia eu ensinei isso também. Mas vamos lá. Vamos falar do RP Guax, onde as realidades estão sob controles. Ou mais ou menos. Enfim, que emoção. Eu não sei o que falar desse episódio. Entra pro meu hall de favoritos. É porque tu é um otaku fedido igual eu. Especialmente porque ele torna ainda mais potente os Cavaleiros do Bicho antigo. Fico impressionado como você conseguiu dar uma visão da favela que supera muito os clichês típicos das mídias brasileiras e a demonstrar com uma riqueza que ela merece. E cada elemento ali, desde os jogadores até as trilhas musicais e aquela revelação final, gente, que espetáculo. Posso dizer que fiquei emocionado de poder ter dado voz ao Romildo, que amei interpretar, ainda que nem soubesse o que significava aquelas falas. O Balardino com a voz do Romildo realmente ficou, como voz do Romildo, ficou muito bom. Ficou incrível. Eu gostei bastante. E ele só recebeu as falas... Pessoal, como é que é gravado? Depois de gravar o episódio, né, eu anoto as falas e mando pra quem vai gravar sem a pessoa saber o resto das falas. O Romildo só sabia as falas dele, ele não sabia o contexto. Eu deixo uma coisa tipo, com raiva, triste, feliz, tá mentindo, mas ele não sabe com quem ele tá contracenando, que frase veio antes. E, foi incrível, só posso agradecer. Vamos aos spoilers. Aqueles malditos moleques não iam ter a menor respeito pelo pai? Como foram dar esporro nele por querer viver um amor? É com vocês, Padre. Não, olha só. A gente não tava dando esporro nele por ele querer viver um amor. A gente tava achando suspeito esse amor por toda a circunstância, né?
era um amor que a gente, né? Juliette era uma pessoa que não tinha rede social, ou seja, ela não tinha passado, a gente não sabia absolutamente nada dela. Ela não queria fugir com ele, de repente queria fugir no dia que fosse atacar o morro. Então, assim, tava suspeito pra gente. A gente tinha pouca informação. Então o esporro não foi por ele querer viver um grande amor. Ao contrário, a gente daria todo apoio pra ele, tanto que a gente deu. Quando ele falou que tava apaixonado, que a gente entendia, mas que a gente estava preocupado com toda a situação, né, do morro, das pessoas do morro e dele também, pra ele não estar entrando numa furada. Ele continua: ninguém deveria ter que escolher entre responsabilidade e amor. Shakespeare e seu romantismo barato. Ok. Eu vejo mais como Alan, como uma crítica. Eu acho que Romeu e Julieta é mais uma crítica ao jovem que naquela época era inconsequente e... Quer dizer, todo jovem é. Adolescência. Existe alguma forma dos jogadores evitarem a tragédia romântica? Não, eles não tinham força suficiente para parar nenhum dos dois. Nenhuma das duas forças motrizes ali. O final, ele era praticamente, porque RPG nunca se sabe, né? Mas ele era praticamente inevitável. Tanto que Romildo e Juliette já nasceram com isso, né, gente? Pelo amor. Onde está Nelson? Pelo que eu entendi, depois de que tudo aconteceu, ele desapareceu. Mas ele ainda existe por aí, não é? Provavelmente sim. Ele é imortal e não tem umbigo. Então, ele deve estar por aí. O Pedro é um idoso simpático que assumiu a presidência depois de um mentiroso que fez pacto com uma entidade do mal. Guaxa, o que isso quer dizer? Risos. Eu não quero dizer nada. Nós vimos a coelha e o burrinho, mas isso leva a pergunta: cadê a gata? Talvez ela tenha sido citada no episódio, tem gente com teoria já, mas vamos descobrir no próximo episódio, talvez. Fiquei muito emocionado com a abordagem de sobrevivência trans. Juliette foi uma mulher incrível, ainda que o medo e falsas promessas a tenham iludido e que, com a sua força e a de Romildo, provavelmente poderiam lutar contra o mundo, mas sabemos que isso é muito difícil de fazer quando tudo que se quer é a aceitação. Sim, obviamente, peso muito maior da Juliette, mas a ideia de que o Romildo também tinha um problema da aceitação, mas no caso era a dele. Ele não queria também ser quem as pessoas queriam que ele fosse. Ele tinha que proteger o morro, e se ele não fizesse, muitos iam sofrer com isso, e ele não queria esse fardo pra ele, sabe? Ele não queria desde o início, né? Tanto que quando o pai dele morreu, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Né? E aí ele encontrou o padre Lancelot, que foi quem deu uma direção ali na vida dele. Não é isso? É isso. E isso exploraremos mais um dia. Sem mais, amei a história desses jogadores e quero muito ver outras histórias com eles. Um grande beijo para todos. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário, Matheus F. Olá, Guaxa e pessoa convidada. Como estão? Eu tô bem. Eu tô bem. E você, Guaxa? Eu tô bem. Espero que melhor que ontem e não tão bem quanto amanhã. Guaxa, segui seu conselho e ouvi os 4 episódios anteriores desta nova geração. O Matheus F é aquele que tá fazendo de trás pra frente, não é isso? É. Esta nova geração. E talvez por esse motivo me frustrei um pouco. Hahaha. Não frustração no sentido de este episódio ser ruim, porque certamente não foi. Mas frustração no sentido de quebra de expectativa, já que eu esperava algo com um pouco mais de comédia e não um final trágico com morte de personagens que não são vilões. Espero que você e os jogadores não levem isso a mal. Como eu disse, o episódio de maneira alguma foi ruim. Todos mandaram muito bem. Acho que o problema sou totalmente eu, já que quem criou uma expectativa de que o episódio seria mais ou menos assim ou assado fui eu. Hahaha. Então, parabéns a todos. Foi um episódio muito bom e apenas diferente do que eu esperava. Eu sempre brinco com quem vai jogar que o RP Guaxa é sobre quebra de expectativa. Então, muitas vezes eu dou pros jogadores: olha, a aventura é sobre isso. E coisas acontecem. Gente, um monstro. O episódio que tem esporte, por exemplo, um dos jogadores falou: a gente pode entrar em campo assim, 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 assado? E daí eu falei: se tiver jogo, sim. Porque não é porque inicialmente eu pedi pra todos montarem atleta que vai ter um jogo, né? Gente, o próprio episódio Monstro que eu joguei ele é bem isso. Tipo, você fala pra gente: não, vocês são caçadores de monstros medievais. Eu falei: beleza, caçadores de monstros medieval. E a gente... Bem, o final é completamente tudo que a gente, né, não faz é caçar monstro, né, de certa forma. E assim, a minha ideia pros episódios, pelo menos pra pro próximo episódio do Cavaleiros do Bicho, é ele dar um passo além dos que foram os originais. Ele ter essa veia de comédia, eu acho muito maior do que nos episódios originais, né? Mas eles ter, assim, alguns temas
um pouco mais sérios a serem tratados. Então já espere isso no próximo, fica aí o aviso. Vamos lá. No mais, quanto à preocupação ao final do episódio de que havia mais de uma armadura concentrada em um mesmo morro, me lembrou um pouco Naruto, quando o primeiro Hokage, ao fim da primeira Guerra Ninja, distribui as esferas de cauda entre as novas vilas ninja de modo a balancear seu poder e minimizar a probabilidade de novos conflitos. Houve inspiração nisso? Não diretamente, assim, eu não parei, puta, Naruto, é isso. Mas eu li Naruto, quer dizer, nos últimos volumes eu só vi as figurinhas e torcia pra acabar logo. Mas eu acompanhei toda o mangá do Naruto, né? Isso obviamente faz parte da minha bagagem, faz parte do que eu penso. Mas tem outros animes que mexem um pouco com isso também. Mas a ideia é essa. Tu tem muito poder. Quem vai controlar esse poder? A melhor ideia é tu dividir esse poder e todos se controlarem. Eu gosto muito de uma ideia do Yu Yu Hakusho, que é o inferno dele, que tu tem 3 demônios muito poderosos e que não estoura uma guerra lá, porque são 3 e não 2. Porque se fosse 2, eles iam lutar um contra o outro. Como são 3, um não luta contra o outro porque sabe que quando ele estiver muito fraco, o terceiro vai se aproveitar e vencer a guerra. Então, esse equilíbrio de poder, que tá lá na descrição do início do universo do RPG, esse tipo de abordagem eu sempre vou estar fazendo. Certo. Me perdoem os fãs de Naruto se eu tiver viajado e não tiver acontecido exatamente assim. Só acompanhei até mais ou menos o episódio 200 do Shippuden. Então fazem literalmente mais de 10 anos que não revisito a história. Abraços e até a próxima. Assim, o fã de Naruto aceitou que uma técnica super ultra especial que só o quarto tinha dominado, que é o Rasengan, fosse usado como motor de barco e para bater massa de macarrão. Se ele aceita isso, ele aceita qualquer coisa. É difícil defender, né? Queria deixar registrado. Obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário. Mas assim, tinha aberturas maravilhosas, Naruto. Eu em minha adolescência, eu cantava Haruki Kanata inteira. E vendo de anime, assim, eu tenho nostalgia, assim, de bandas tocando e a gente gritando. Mas o próximo comentário é do Vermenos. Obrigado, querido. Esse comentário tem 2 objetivos. 1, agradecer todos os envolvidos. Valeu. E 2, quem ler agradece que ele é curto. Obrigado porque ele é curto, querido. Então vamos agora ao comentário da Iwakika, ou Iwakika. Nunca sei também. Olá, criaturas guaxísticas, ou não. Olá, um bom episódio. Deixou aquele gostinho de shonen na boca. Mesmo assim, meio triste. Pareceu aquele episódio especial, aquele que tem depois do final de uma série, para acertar na nova ramificação da história. Um ar de epílogo, mas sendo um prólogo. Muito bom mesmo. Eu definitivamente vou querer ver mais desse trio. Muito obrigado, e eu também quero fazer mais desse trio. Só depende do Guaxa. Pelo menos, assim, eu prometi mais um episódio, dia 27 de abril, se tudo deu certo. Um episódio, eu garanto pra vocês, e uma cena pós-crédito que talvez dê uma ideia do que pode vir a acontecer depois de tudo isso. Pra quem ouvir esse Guaxaverso até o final. O próximo comentário é do Cidade Guaxinim, que é a referência ao Resident Evil, né? Olá, enguaxadinhas. Eu acho que era tipo um engraçadinhos com guaxa e virou um enguaxadinhos. Ok, obrigado. Agradeço pelo empenho de todos que nos serviram mais um episódio deste épico. Confesso que não conheço nada de Cavaleiro do Zodíaco, eu conheço muito pouco, ao contrário do que parece, gente. Eu li Revista Herói e eu vi muito pouco do desenho. Todo cânone que se forma a minha mente vem de Cavaleiros do Bicho. Prefiro que seja assim mesmo. Essa sopa de referências deu um caldo muito saboroso e aquela vontade de quero mais. As decisões dos jogadores temperam o enredo, mas o volume da aventura pareceu vir dos cenários determinados pelo mestre, fluindo conforme esses. Apesar de notas de fundo mais sérias, esse episódio foi leve e divertido. Aguardaremos os próximos? Pode aguardar o próximo, pelo menos. A cada referência compreendida, marcava-se uma ruga no meu rosto. Obrigado por lembrar que tem que tomar a dose de reforço da vacina. Todos temos, é bom lembrar a todos. É você que é da cidade de Guaxinim, da Raccoon City, tome as outras vacinas também, porque o pessoal do negócio não vai dar certo. É, isso aí, gente. E é difícil, né? A gente tá velho mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Rodrigo Basso. Boa noite, mestre Guaxa. Boa noite. Guaxãovidade. Boa noite. Guaxate, Guaxa ouvintes, Guaxa humanidade e demais guaxinins. Tudo bem com vocês? Tudo. Fiz uma cópia e cola do Alan Felipe. Foi. Se cheguei aqui porque estou no ombro de gigantes. Você foi muito bem. Esperava demais essa continuação. Conheci o RP Guaxa pelo episódio Eu Beijei Uma Garota, que é incrível. E em seguida ouvi a quadrilogia Cavaleiros do Bicho. Mas como o Guaxa mesmo diz, é uma trilogia com o último episódio dividido em 2.
Tudo recomendação da Fernanda Corte. Esses foram os episódios que me fizeram ir atrás de ouvir o podcast com assiduidade. Confesso que fui automaticamente transportado para 1994 quando ouvi a paródia da abertura de CDZ. Cara, essa abertura, assim, foi a abertura que eu lembro mais, foi essa abertura. Acho que o Jean também. Então a gente quis, quando a gente pensou em fazer uma paródia, a gente falou, cara, já foi feita do Saint Seiya. Cara, pra mim, Saint Seiya é a outra abertura. A abertura original, pra mim, é aquela que a gente cantou, eu não lembro de quem é. Que é, sei lá, maravilhosa. Adorei as outras 87 referências no episódio, em especial ao mestre Mochila de Criança Yoda e Romeu e Julieta. Só o Guaxa mesmo para misturar o melhor de cultura pop com clássicos da literatura. Obrigado. Você é muito bom mesmo, Sr. Guaxa. Não quero fazer teorias nem nada sobre o que aconteceu para certas pessoas mudarem de lado e que outros personagens vão retornar a aparecer. Só tenho uma pergunta. Logo no início do episódio, tem um cara que sai correndo com uma churrasqueira e o nome dele me soou familiar. Eu entendi certo? Parabéns a todos pelo episódio e boa noite. Eu inclusive comentei no grupo principal alguma coisa tipo assim, o que você acha sobre NPC mudo? Você não me respondeu porque não tinha ouvido o episódio ainda e depois deve ter esquecido. Mas era isso, aquele NPC era você, embora sem voz. Se um dia ele tiver fala, eu te chamo. Obrigado pelo teu comentário. O próximo comentário é da Fabiola Belo. Ela coloca: boa noite, Guaxual, que é o pessoal mais guaxa. Guaxa, que sou eu. Tiki, que é o Tiki. Sou eu, boa noite. Guaxate e ouvinte Nins. Passando aqui para não ficar conhecido por só comentar nos episódios que participo. KKKKKK. Brincadeira. Vim dar os parabéns a todos. Vocês são incríveis. É verdade, eles são incríveis. E queria comentar também que... Eles não, ela incluiu você aí, tá? Ah, é verdade. Eu queria comentar também que imaginei a tiazinha aparecendo a Genkai de Yu Hakusho. De novo, Yu Hakusho é uma referência pra mim. E sim, tem muito da Genkai ali também. Só que ela não era tarada, ela era viciada em jogos e cigarro. E você vê que os otakus todos saíram do bueiro com esse episódio, né? Saem, o pessoal sai. Dá uma sacudida, ele sai. Eu fiquei pensando se a gata do Romildo, citada pela trisavó, não seria a armadura da gata. Não, é só uma piada com a Atena mesmo. Ela foi... Eu criei na hora, inclusive, ela não tava nem no texto original. Inclusive, quando você falou, a minha vontade de gritar Atena foi muito grande. Fica aí o questionamento. Até a próxima, vida longa ao RP Guaxa. Obrigado, querida. Você faz parte muito, muito essencial dele. Ela é uma das cabeças lá do Instagram. E uma das pessoas que me atura. E só tem Guaxaverso porque a Fábio sempre me pergunta: quando é que vai ser o Guaxaverso? Com quem vai ser? Aí eu vou lá e pergunto para as pessoas e organizam. Então muito obrigado, querida, mesmo. Ela bota: PS, não esquece o crossover Guaxa. Não vou prometer nada. Deixa eu te fazer uma proposta, Guaxa. Você quer ler o do Gustavo? E aí eu leio o meu e o da Ju, que tem um ler mais. Fechou. Olha como eu sou bonzinho. Gustavo Martinez, ele coloca: boa noite, Guaxalera, que é a galera do Guaxa. Quero dar os parabéns a todas as pessoas desse episódio, que foi muito divertido. 50% pra cada, é verdade. Aqui, inclusive, a gente tá 100%. 50% do Tico, 50% eu. Isso aí. Ao começar a ouvir o episódio, percebi o chiado no sotaque da Juleiva. E pensei, ué, ela não fala assim? Me pegou de surpresa e adorei. KKKKJ. Na primeira cena do treino de corrida, quando a Dora resolve pegar uma bicicleta, me lembrei de uma história que meu pai contava. Numa aula de educação física no ginasial, eles tinham que correr uns 10 quilômetros pelo bairro onde estava o colégio. Ele e um amigo resolveram pegar um ônibus para não precisarem correr tudo. Chegaram de volta perto do colégio, esperaram um pouco e foram correndo para a chegada como se nada tivesse acontecido. Resultado: recorde mundial e um professor extremamente confuso. No final, confessaram que pegaram um ônibus e levaram castigo. Achei que a Dora ia enganar a tiazinha. KKKKJ. Por fim, parabéns novamente e precisamos de mais Jean no RP Guaxa. Olha só, um fã do Jean. Inusitado, deve ser parente. Não, Jean Macedo. É o Macedog. Porra, Macedog. Não, é porque isso okay. É porque o aqui na Twitch ele é Macedo JG. Só que eu, né, DDA do caralho, eu lia Macedog. Eu falei pra ele isso, ele riu, ele aproveitou que ele é o cavaleiro do cachorro e colocou como Jean Macedog o nome. Isso é legal, assim, eu não lembro, eu não sei dizer. O Morro do Coelho, obviamente, era por causa da Zinha. O do tigre, eu queria um animal que fosse assustador, mas não o mais assustador dos 25. E daí eu peguei o tigre. O cachorro, eu não sei que critério eu usei.
pra chegar no cachorro, mas as armaduras estavam definidas antes da aventura começar. Eu não sabia pra quem ia cada uma, né? Mas que seriam essas 3 armaduras, eu sabia e eu escolhi só pela referência. Ninguém perguntou, mas eu quis responder. Ótimo, curiosidade é sempre bem-vinda. Próximo comentário é do Patrick Buchmann, no caso, eu. Vai fazer algum comentário a respeito, Guaxa? Eu já fiz, já bingaram, mas absurdo, a pessoa que só comenta no seu episódio. Não, é que normalmente você fala também, adoro esse momento que o convidado lê o próprio comentário. Tem, Pô, Guaxa, tem que anotar suas falas para seus bordões, Guaxa. É difícil, sou um péssimo humorista. Salve, Guaxa. Salve. Guaxate e Guaxa ouvintes. Eu me excluí porque eu já sabia que eu ia estar aqui. Fiquei pensando no que comentar e foram tantas coisas, tantos sentimentos que só consigo dizer obrigado. Obrigado a Ju e ao Jean por serem meus irmãos, com todo o carinho, cuidado e implicância que irmãos têm. Ao Zorzal, por deixar esse episódio mais maravilhoso com sua edição. E principalmente ao Guaxa, por além de ter criado esse mundo incrível, ter me chamado para fazer parte dele. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, querido. Eu que agradeço por você emprestar um pouco da sua luz para este episódio, que ficou incrível, realmente. Você é metade desse episódio. Fico feliz demais, de verdade. Realmente, eu pensei em muita coisa e obrigado é o que eu consigo falar, assim, do fundo do coração. A Flávia, que eu também tenho que chamar de estar na minha lista de coisas a fazer ainda, ela que me ensinou isso. Na dúvida, desobrigado. Ela é um ser humano melhor que todos nós. E, como combinado, eu vou ler o próximo comentário, que é da Juliana Leiva, a famosa Jumozinha. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem os 3 jogadores comentando no seu post. Então, mais um motivo pra ter a gente de volta em aventura, hein? Falo mesmo. E eu acho que é a primeira vez. Alô, Guaxa Humanidade! Destacando que Guaxa e Guaxa Humanidade fazem parte da comunidade também. Verdade. Número 1, bebam água. A minha acabou e eu tô querendo mais. Eu tenho ainda. Número 2, foi bom demais dar pulinhos ao pegar diversas referências, sejam externas ou do próprio Guaxaverso. Ouvir a voz da Shelley e a do Felipe foi incrível. Ainda, Romildo e Juliette, Balardino e Rebel Bia entregaram muito, e eu amei e fiquei contente. 3. Não poderia deixar de agradecer ao Guaxa, ao Jean e ao Tique, e claro, ao Zorzal. Essa máquina vampira maravilhosa de edição. O Zorzal, ele é insano, assim. Eu conheci o Zorzal pessoalmente aqui no Rio, quando ele veio. Cara, e assim, tem pessoas que são 220 e o Zorzal é 440, assim. Ele é muito, muito agitado pra lá e pra cá o tempo inteiro. Ele contando de que ele edita em não sei quanto tempo, assim. Ele é realmente uma máquina vampira de edição. Ainda aponto que a letra do Jean para a paródia ficou excelente. Por outro lado, a humildade do Flávio /Tique contribuiu demais com a história. E com a saúde da tiazinha, aí não se pode afirmar. Acho que houve um entrosamento bacana entre os jogadores e isso foi divertido. Obrigada por isso, seus maravilhindes. Eu também, já agradeci no comentário anterior, agradeço de novo, porque foi realmente uma interação muito boa, foi muito fluido, assim. A gente tava ali e as coisas foram indo, sabe? Não teve aquela coisa de, peraí, deixa eu pensar o que eu vou falar agora. Não, as coisas só foram, tipo... Eu tava ouvindo de novo, eu tava, tipo, contando na mão o negócio da tiazinha, como eu tava fazendo, tipo, o Jean, né? No caso, o Eric deu um tapa na mão do Eric, do Flávio, e eu achei que isso ficou maravilhoso, e eu conseguia ver, tipo, meus irmãos, eu tenho 4 irmãos. Então essa relação de irmãos muito próximos é bem familiar pra mim. Então foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu gostei muito, muito da nossa entrosação nesse episódio. 4. Ainda, peço perdão às pessoas de Laguna de Abril pelo sotaque da Dora. Sua fala misturou-se a de Santa Caquita do Sul e ficou assim, peculiar. Agora algumas perguntas. Estou curiosa para saber o que aconteceu com Pedro. Quais foram as diferenças que aparentemente o afastaram da Anísia /tiazinha. Vamos ter uma aventura um dia que talvez explique isso. 6. Por um acaso, havia algo que os jogadores podiam fazer para que Romildo e Juliette não se destruíssem? Não com o poder que eles tinham. Infelizmente, esse era inevitável e vai ser o estopim de muita coisa. No mais, obrigado por tudo, gente maravilhosa. Com carinho, Jumozinha. Eu que agradeço, mais uma vez. Assim, a Ju comenta como se fosse um evento ela ter participado do episódio, né? A gente sabe que para ela é mais um só, ela participou já de 1 milhão. Mas muito obrigado pelo seu comentário. A Ju foi a primeira pessoa que eu chamei pro episódio e ela me ajudou a escolher o resto do elenco, então Jean e Tique pode agradecer ela tranquilamente. Obrigado, Ju! Assim, eu amei o episódio, tudo o que aconteceu. Vocês 3 foram maravilhosos. Era uma aventura, tinha que ser vocês. Sabe, por mais que eu tava, até começar a aventura, eu tava inseguro, porque é um
um episódio importante, né? E à medida que as coisas foram acontecendo, eu sabia que eu tinha feito as escolhas certas. Então, muito obrigado aos três. O episódio não é brincadeira que o jogador é 50% do episódio, porque se eu quisesse contar uma história sozinho, eu fazia só um audiodrama, eu escrevia um conto. A ideia aqui é ser uma história conjunta. Por mais que o final, Romildo e Juliette, podia ser evitado, não, é uma culpa minha, mas tudo que aconteceu durante o episódio, as escolhas dos jogadores, eles podiam ter perdido pro Tigre, eles podiam ter sido derrotados, eles podiam ter tomado N atitudes, eles tinham acesso à arma de fogo, eles podiam ignorar todo o treinamento e dar uma de Zé Pequeno. Tudo estava na mão deles. O episódio só foi como foi por conta deles. Tinha um detalhe imutável? Tinha um detalhe imutável. Mas todo o resto é obra é um conjunto nosso. E mesmo a forma como ele sentiu o impacto do final, a forma que foi feito depois, aquelas pós-crédito de cada um ali, foram escolher 2 jogadores, então eu só posso agradecer cada um deles. E os dados, né? O que eu falo, os dados dessa vez eles ajudaram muito. Na luta inicial contra os irmãos Marcelo, foi excelente a gente ter ido mal nos dados. Sim. Porque era realmente ali uma cena pra gente perder. Aquela cena que o herói cai para depois de treinar e chegar onde ele tem que chegar. Isso foi maravilhoso. Então eu vou cravar uma nova regra aqui. Os dados são 50% do episódio. Acho justo. Os dados também são 50% do episódio. Fechou. Pra mais ou pra menos. O próximo comentário é do Renan Cunha. Ele coloca: boa noite, Guaxa e Guaxonautas de todas as realidades paralelas. Esse é meu primeiro comentário, então não deixarei perguntas, mas deixarei meu agradecimento ao Guaxa e aos envolvidos por essa aventura maravilhosa. Vocês são realmente incríveis. Você é incrível, Renan. Obrigado pelo seu comentário. Eu gostei muito, muito sim de gravar, mas o que faz a diferença pra mim é ouvir o feedback. Enquanto o episódio não saiu, eu lancei pros padrinhos o episódio na segunda. Na segunda eu tava abrindo o Portal Deviante pra ver se tinha comentário. Só que o episódio só saiu na quinta, no Portal Deviante. Eu quase fiz isso também. Eu fiz 2 vezes. Eu fiz na segunda ou na terça e depois na quarta-feira de novo. Eu fiz, tá? Mas terminando aqui o episódio dele. Guaxa, cada episódio você me surpreende mais. Porque tu não esperava nada e agora tá sendo alguma coisa? Não, mentira, obrigado, eu tô continuando. Então deixa um biscoito especial pra te incentivar a continuar assim. Esse especial é meu. Isso. Porque o Flávio já comeu os do tigre lá em cima. Exatamente. O Patrício. Aguarda um crossover de Cavaleiros do Bicho contra as Aves do Mal, Cuco e Corvo. Não vai ter. Aves do Mal, Jogo do Bicho, é pavão, é galinha, tem avestruz, que eu lembro que tem avestruz. Eu acho que tem galo, não tem galinha, mas tem galo. É galo, avestruz... Pavão. Acho que de ave é só. Eu não faço ideia. Vamos descobrir. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, querido. Grande abraço. Próximo comentário é do Tr Silva, ou TR Silva. É sempre bom ver que você tá gravando e deu tempo de vir comentar. Muito bom o EP. Gostei muito das referências. Quero uma armadura de corvo que usa um timão/leme como arma. Repito, não tem corvo no jogo do bicho. Próximo comentário é do Juscelino Machado Cacetari. Eu espero ter citado teu nome, porque senão desculpa. Boa noite, Guaxa, sou eu, Guaxon Vidado. Opa! Que é o Tico. Para o Guaxate. E eu estou me dando boa noite também nesse caso? Não sei. Juscelio, você está no chat? E foi há 35 minutos atrás que ele comentou. Acredito que sim. Pô, que sacanagem, né? Estamos aqui sofrendo. Eu falei que não comia, ele meteu um... A Rai falou que tem águia no corvo. No jogo do bicho. Ah, é verdade. Tinha águia. Que era o Pena no original. Ele tem... Ele só conversa com o grupo. Ele não tem luta, ele não tem nada. Talvez a gente mude isso agora. Em algum momento a gente podia fazer os 25 morros, né? Tipo, cada episódio... Um dia a gente chega lá. Pam, pam, pam. Deixa eu continuar aqui. Não descobri se ele tá aí no chat ou não. Ah, tem o peru! Tem o peru! Um dia o tigre vai enfrentar o peru. Vamos voltando aqui. Fala peru, eu só lembro do seu peru, cara. Não consigo. Pô, saudoso. Saudoso Orlando Drummond, mas eu não consigo não lembrar do seu peru. Ia ser muito engraçado se o Cavaleiro do Peru falasse igual o Scooby-Doo. Vamos anotar. Talvez. Eu sempre falei assim, o dublador do Scooby-Doo é o seu peru. Eu não falava Orlando Drummond, eu falava o seu peru. Não, ele era incrível. Incrível. Nesse clima bacana de tristeza de quem já foi, continuando. E ele continua. E aos Guaxon 20, que é você que está ouvindo editado, desejo bom dia, tarde e noite.
Eu estou me cumprimentando novamente? Espero que sim, pelo menos editado você esteja ouvindo. E próximo comentário do Guaxaverso, gente, deixa lá se você escuta... Que horário do dia você escuta o podcast? Pode botar no seu comentário lá no final, que eu quero fazer essa enquete. Quanto ao episódio, venho apenas dizer que foi perfeito, zero defeitos. Prendeu do início ao fim. No início do Guaxaverso de hoje, falaram de continuações e sobre outros episódios. E me perguntei, quando iria vir as continuações dos Guaxanimes, luteadores e samurais? Samurais é bem difícil. Caraca, os samurais lá das espadas lendárias, né? Cara, esse episódio foi bem legal mesmo. Sim, as espadas lendárias talvez apareçam por aí, mas os samurais mesmo, a história deles estava quase que fechada. Eu precisava de tempo livre para reouvir os episódios. Só que se eu tiver tempo livre eu vou dormir. Acho justo. Então não me dê tempo livre. Luteadores, não sei, eu gosto muito dos luteadores, vamos ver um dia. Peço perdão por estarem comentando durante já a leitura dos comentários, não perdoo. Mas ouço já desde mesmo antes do primeiro Cavaleiros. E infelizmente é a terceira vez que eu comento. E as 3 vezes foram já durante as leituras. Cara, cadê o Goblin, o Advoglobin? Eu tenho um processo a iniciar aqui. PS, eu ouço pelo Spotify sobre animes de esporte mencionado mais cedo. Tem um de vôlei que é maravilhoso, melhor do estilo Haikyuu. Eu tô pra ver. Haikyuu é excepcional. Só que eu tenho medo de começar com coisa com muita falta de tempo. Eu normalmente vejo anime fazendo café e lavando louça. Eu ponho água pra esquentar, lavo uma loucinha, vejo metade do episódio, aí tomo café vendo a outra metade, e assim eu tô seguindo com alguns, e um dia eu chego no Haikyuu. Então, mas obrigado pelo comentário. Haikyuu é muito bom, assim, às vezes é um jogo de uma temporada e você fica tenso cada episódio, cada jogada, cada bola indo pra lá, indo pra cá, e você fala, agora ela vai pro chão, aí não vai, o cara pega, e tu fala, meu Deus, como é que ele pegou essa bola? Tu parece que tá ali no campo torcendo com eles. É muito bom o Haikyuu. Eu espero que isso... O nosso RPG Guaxa de esporte, eu espero que tenha pego uma... Eu aprimorei o sistema pra ele ficar justo, pra que não importa o atributo que você tem. Tanto que um dos jogadores era atributo... Dois jogadores tinham atributo baixo. Ah não, um mudou na hora de jogar, começou a aventura de mudar. Mas um era atributo 2, pelo menos. E ele foi tão efetivo quanto os outros. E daí vamos descobrir se foram efetivos ou não. E eu espero que passe esse clima. Eu já tô na ansiedade pelo episódio que não tá nem editado. Vamos lá. Ah, eu também. Só de você falar. E esse eu não joguei, fala mesmo. Olá, Guaxa. Convidado, sou eu. E Guachete. Olá, meu querido... eu esqueci de falar, do Davi Lucas. Que episódio maravilhoso. Gostei demais do começo ao fim. Todos os jogadores foram incríveis e a sinergia deles foi maravilhosa. O desenrolar do episódio fluiu muito bem. Fez com que o tempo fosse passando e em um piscar de olhos terminasse deixando o gosto de quero mais. Não sei se o anime Idaten teve uma leve inspiração para como a tiazinha agia, pois lembra muito a personagem principal do anime, onde ela é super poderosa e trata os discípulos na base da porrada, chegando até a quase matá-los e, claro, com todo o tom cômico e com humor. O final dos dois acaba sendo bastante emocionante e, junto ao sentimento demonstrado pelos seus filhos, eleva mais ainda o episódio, dando um valor bem maior ao sentimento que o episódio já fez com que o ouvinte criasse. Um episódio divertido, emocionante, triste e feliz, tudo ao mesmo tempo. Um baita episódio. Muito obrigado, Guaxa, e a todos vocês que fazem parte desse universo incrível que é o RP Guaxa. E saber quem era o seu presidente no final foi a cereja do bolo. Cara, a gente só soube o presidente, quem era o presidente, também na fala. Quando o Guaxa falou, né, pra gente a fala do Felipe, né, do Pedro, que a gente tava arrancando os cabelos, assim, tipo, seu presidente e quem é do nada, a gente ouve Vamos Madruguinha, a gente, meu Deus, como assim? Cérebro no teto e a gente tentando entender o que estava acontecendo, estilo Urso do Pica-Pau. Assim, não tinha como disfarçar que era a própria Shelly fazendo a tiazinha. Isso ajuda a sacar quem era. Mas a ideia era criar essa dúvida, né? Que não funcionou por causa da voz, mas ok. Mas para os jogadores funcionou. Funcionou perfeitamente, Guaxa. Ficou excelente. E assim, ainda sobre a tiazinha, teve algumas pessoas no privado que falaram: eu não gostei desse ponto, que é o personagem dela tarado e etc e tal. Ele, obviamente, assim, eu entendo essas pessoas, elas não estão erradas. Eu já abandonei muito anime por causa dessa loucura. Diet. Eu aturo o Sanji
no One Piece, porque tem algo muito maior ali. E o próprio Mestre Kami é ridículo. E a minha ideia, por ser uma mulher mestre que o nariz sangra, é pra quebrar um pouco isso. Eu cheguei numa pesquisada... no grupo de Otaku Guaxinim, a gente chegou a debater sobre o nariz sangrando. Eu fingi que era pra ser sobre o Sanji, mas na verdade eu tava já pensando sobre esse tema. E alguém trouxe um texto que mostra que já apareceu personagens femininos com o nariz sangrando, mas é sempre um negócio mais comedido, é um negócio diferente. A minha ideia era assim, tá errado, mas todo mundo pode errar também, vamos criar um personagem mulher, fadão, que faz isso. Então foi minha intenção ali, tá? A minha intenção era o humor, gente, pelo amor de Deus, assim, desculpa. Eu acho que o que ficou bom é que ela simplesmente tinha a reação dela. Ela não tentava agarrar ninguém, ela até brincava de falar, não, você vai ter um treinamento especial, mas ela nunca forçou nada pra cima de ninguém. Eu acho que isso que acaba acontecendo muito nos animes. Sim. E que acaba incomodando, é uma coisa meio forçada, meio abusiva, né? Eu queria evitar um pouco a palavra, mas a palavra é essa mesmo. Sim. Meio abusiva, né? Então, como aqui não rolou isso, ficou algo bem leve, mais cômico mesmo, acho que ficou muito bom. Mas, de novo, assim, eu já sabia, assim, eu imaginei, né, que isso algumas pessoas iriam não gostar, e é direito de todo mundo, como eu também sabia a questão do personagem da Juliette, que eu sabia não, no caso eu tinha medo de que se tinha sido respeitoso do jeito que eu queria, se o personagem tinha o peso que deveria ter, e pelo menos nesse ponto foi mais tranquilo, então eu prefiro que eu tenha errado no personagem do mestre, ou feito algo diferente do que no personagem importante como o da Juliette. Então, obrigado a todo mundo. E o último comentário é do Maxwell Rocha Santos. Ele coloca: bom dia, é quase dia, a gente tá aqui há dois anos lendo o comentário. Guaxa, sou eu. Guajuvidade. Opa! Que é o Patrick. Guajuvidade DR. É pra ser doutor. Ah, porque ele já comentou sabendo que tu tava aqui, né? Sim, tem meia hora que ele comentou, 40 minutos. Foi pra te sacanear. Olha só que pessoa. Eu sei, tô acostumado já. Guaxomunidade e demais ouvintes. Obrigado. Olá, gente, todo mundo. Eu não sei mais quem eu sou. Por acaso, ouvi de novo hoje pelo Spotify. Ainda não tô ouvindo de novo pelo Orelo, por preguiça e desorganização, mas está nos planos de maratonar por lá também. Só vim deixar biscoito a todos que participaram e construíram esse belíssimo festival de... Pô, o que é isso? Eu acho que é isso. Tá. Com direito a lágrimas dramáticas e otaquice. Parabéns, parabéns, parabéns. O anime, se ele não te faz chorar, ele não é um bom anime. Queria deixar registrado. O anime, se não te faz chorar por conta de um barco, não é um bom anime. Eu quero dizer a vocês que o RP Guaxa tem lojas parceiras, o link tá no post. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui no chat, a todo mundo que apoia, a todo mundo que segue nas redes sociais. E principalmente aos novos padrinhos e madrinhas. Ou como disse o Alan, madrinhos e padrinhas. Quero agradecer então a Mariane Silvestre, ao Ricardo Novoa, ao Ivan Silveira, Felipe Batista de Souza, Marcelo, meu xará, Marcelo Machado, que já era padrinho, deu problema com... Agora ele mandou um e-mail pra mim até depois. Deu um problema com a assinatura dele, só reassinou. Pessoal, confere se a assinatura de você está ok, caso você seja assinante. Se você não você não tem assinatura para conferir. Mas se você é assinante, confere lá se tá tudo certo. Foi o caso do Marcelo, e daí acabei botando o nome dele aqui de novo. Obrigado, xará. Ricardo Mendes, Vinícius Ribeiro Rodrigues, Hugo de Araújo, Juliana, mais uma Juliana, olha só, terceira Juliana, que eu saiba, pode ter outra Juliana que não fale muito, que é a Juliana Arakaui, deve ser. Eu tô vendo que os nomes mais complicados ficaram pra você. Juliana Arakaui Rodrigues, Luan Gabriel de Paula, Thaís Zucchera, Kátia Ana B. Silva, Lucas Oloki, Gabriel Mício de Moura e Pablo Santos. Muito obrigado a todos vocês, gente. E antes de mais nada, eu queria fazer algumas perguntas pro Tique, já que é a primeira vez que ele tá aqui. Dos personagens que tu jogou, foram 3 aventuras, né? Foram 5. 5? Vocês todos me enganam, gente. Pelo amor de Deus. 5. Vou te perguntar de novo depois e não vou lembrar, tá? Eu nunca enganei ninguém. Inclusive, você me perguntou outro dia, eu falei que foram 5. Se tu me disser que foi 2, eu acredito. Eu não... Ou com essa 6, peraí. Não, foram 5 ou 6, peraí. Ó, teve. O primeiro foi o da Kelly. Tá. Não falamos da Kelly. Daí teve Tinta. Tá. Teve o Monstro. Tá.
Teve o da Vela, o Pavio. O Cavaleiros. E o Cavaleiros. Como eu falei, 5. Desses 5, qual deles é o teu favorito? Teu personagem favorito que o jogo fez? Era o Monstro. Agora é o Cavaleiros. Cavaleiros foi maravilhoso demais jogar, assim. É um episódio que tem todo um histórico, né, no RP Guacha e como eu falei, foi um episódio que pra mim foi maravilhoso, assim. A minha interação com a Ju e com o Jean foi incrível, a gente ficou muito, muito bem, muito, muito fluido, a história foi maravilhosa. Deu, já puxou o saco. Já puxei o saco, então tá bom. NPC que eu quero comer, eu quero dormir. NPC que tu fez que tu mais gostou de ter feito? NPC que eu fiz, que eu mais gostei de ter feito, foi o Dr. Patrick. No episódio 100, porra, muito bom. Porque foi um personagem com o meu nome no episódio 100. Então eu acho que foi um NPC que eu gostei muito de fazer. Personagem jogador que não seja seu favorito. Personagem jogador que não seja meu favorito? Porra, Guaxa, que pergunta difícil! Cara, o Paper é sensacional, assim. O Paper é incrível, Mas é muito difícil, esse cara que eu começo a pensar também, o Bob Rock, reggae do surf é maravilhoso. Maravilhoso demais. Aquela cena que ele deita olhando pro céu, nossa... São muitos personagens. Eu vou ficar com o Paper pra não começar a devagar muito. O próximo personagem do Fencas que surgiu no seu feed é outra figura absurda a ser lembrada. Fencas é muito bom, quero mais Fencas na RPG. Então, teremos. Esse ano ainda teremos pelo menos mais uma. Por sinal, ele marcou comigo, tipo, era 6 horas no sábado, ele tá no Canadá. E se eu não avisasse pelo WhatsApp, ele só ia aparecer 2 horas depois. NPC favorito? NPC favorito. Olha... Excluindo os que tu fez. Depois dos últimos episódios, eu acho que é a Boba, porque ela ganhou uma profundidade bem interessante ali, dela não se conhecer, dela não saber direito o que acontece com ela. Então tem alguma coisa assim que eu fico pensando, o que era a Boba antes de ser a Boba? Então eu fico, a Boba acho que é meu NPC favorito. Espero que ela não volte mais, porque o pessoal diz que vai comentar bastante se ela voltar, não vou atrás. Teu atributo favorito? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto de variar o atributo de acordo com a personalidade que eu faço, né? De acordo com o personagem que eu faço. Então eu gosto de, às vezes, pegar um personagem e botar um atributo 2, porque ele é mais, né, quietinho ou mais fraco e ele é muito mais inteligente. Eu gosto de variar atributo mesmo. Aventura agora, vocês são pôneis mágicos. Qual é o teu atributo? Pôneis mágicos, 3. 3, fechou. Era isso. Assim, o pônei mágico, ele define o número do seu coração. Sim. A Shelly diria 4, por exemplo. Pra fechar, com quem tu nunca jogou e queria jogar uma aventura no RPG Guacha. Então. Só vale pessoas que já jogaram RPG Guacha. Lógico. Eu pensei em pensar uma pessoa que é mais todo mundo, vamos botar assim, mais famosa, que é a Jujuba. Eu adoro a Jujuba. E a Jujuba tem as aventuras mega galhofas e ela tá mega solta, eu acho excelente. E uma pessoa que não aparece tem um tempo no RPG Guacha, não é o Fencas, e que eu sempre achei os personagens dele muito legais, que é o Felipe Queiroz. Felipe Queiroz, é verdade. Tá na minha lista de pessoas a chamar novamente. Ele fez, o personagem que eu gosto muito dele é o Amarelo, que ele fez, se não me engano. Eu acho muito bom. Eu acho ele muito bom. Eu gosto muito do Padre também, que ele faz com a... No Padre é do seu Natalino, não é? Não. Nossa, o Padre... Não é ele que... Não, é do Saci, né? É, a Fazenda do seu Natalino. Seu Natalino não, perdão, do Volipe. Confundi as fazendas. É, maravilhoso. Maravilhoso. O que ele faz também é o seu Deolindo. Mas, muito obrigado, Patrick. Muito obrigado aos novos padrinhos. Muito obrigado aos velhos padrinhos. Obrigado a quem apoia a gente. Quem não consegue apoiar, a quem segue nas redes sociais. Fala de novo onde as pessoas te encontram, Patrick. Bem, as pessoas podem me encontrar no RP Guacha. Verdade. No SciCast. E às quintas-feiras jogando RPG na twitch.tv/LeonHart. Muito obrigado, querido. E eu que agradeço, Guaxa, pelo convite, pelo episódio, para gravar o Guaxaverso e por todo esse mundo maravilhoso que você faz pra gente. Um beijo no coração de todo mundo que tá ouvindo, seja ao vivo ou não. Saiba que o RP Guaxa só existe porque existem pessoas como vocês e que o Guaxaverso ele só existe... Não, na verdade, o Guaxaverso nem existe. E aqui rola tributo até um deles ganhar. Silêncio em Laguna, um grito ecoando no ar. Flávio, Eric, Dora, tiazinha, ajuda aqui seus herdeiros. Chega o Romildo Guerreiro, Cavaleiro do Bicho. Laguna de Abril, confia o legado aos fedelhos. Tigre, cachorro e coelho, Cavaleiro do Bicho.
guerreiros e nos dados é que está seu poder. São sempre um trio de feras combatendo sempre as forças do mal. Sortudos criativos num ponto que o Guaxa traz pra você. E quando a sorte ajuda, a música flui até que nada mal. Entre os bichos da lenda a luta vai começar, e aqui rola tributo até um deles ganhar. Silêncio em Laguna, um grito ecoando no ar. Priscila, Jorge, Cristina, tiazinha, ajuda aqui seus herdeiros. Entra Juliette no meio, cavaleiros do bicho. Do samba ao funk, Regianes e a Cris e seu Pedro, e a música sempre em primeiro, cavaleiros do bicho. Tiazinha, ajuda aqui seus herdeiros. Chega o bombeiro do guerreiro, cavaleiros do bicho. Laguna de Abril, confia o legado aos fedeiros. Tigre, cachorro e coelho, cavaleiro do bicho. Deixa eu só voltar. Correr no morro abaixo com uma faca. Eu queria. É muito treinamento. É muito treinamento. Eu pensei naquela criança que tipo, tá correndo na casa com a tesoura. Tipo, esse é o jeito certo de descer o morro. Todo mundo sabe. Meu Deus do céu, cara. Não corro com facas, crianças. Ele parece não se espantar com isso e desvia logo de assunto. Mas ele então fala. Então o. Como é que. Ah, Marcelo. Porra, que bom nome, Marcelo. Ele tem um gato chamado Atena. É uma outra piada, Ju, que tu não vai pegar. Ai, que triste. Corta isso, editor. O Eric tirou 6, 4, 2 não, e 1. Deixa eu só calcular o da Dora. Ah, tá. Então tem uma falha, 5 minutos, e 3 acertos. Dá 2 minutos, dá 6, 11 minutos. O crítico não interessa. Um acerto é crítico. Ah, não, teve um crítico? Desculpa, deixa eu contar direito, então eu sou burro. Foi 5 minutos, mais 2, 7, 8. Menos 1 do crítico, 7 minutos, é isso? Não, 9 minutos, menos 1 do crítico, 8. Eu sou de humano. Eu só tô aceitando. Eu tô fingindo que eu tô entendendo, gente. Eu também não tô acompanhando. Ok. Se não ficar chato, pode deixar as contas, editor, senão a gente corta tudo. O Flávio auditoria. Mas aí vai pros extras. O Flávio tirou quanto? Um dos motivos é que no palco tá uma linda cantora chamada MC Juliette. Ela, por sinal, a hora que o Patrick soltou lá atrás a piada, eu ri por conta disso. Voltando aqui, editor, corta tudo. Poxa, achei que tivesse sido engraçado. Eu tô indo pra página 10 da aventura, vamos lá. Caralho, baixo. Mas todo mundo pode continuar, tá de boa, né? Uhum. De boaça. Amanhã é um ambulatório suave. O editor tá dizendo, não, pelo amor de Deus. Desculpa, pai, bater em você. Mas você batia na gente também, pra ensinar. Nossa, isso ficou estranho. Isso ficou muito estranho. Terrível. Isso ficou muito estranho. Não foi essa a intenção. Um soco do amor. Se quiser corrigir. E o cara tá batendo o pezinho, né? Esperando a gente decidir o que fazer. A armadurinha tec no chão. Tá igual o Sonic, né? Batendo o pezinho, esperando mexer no controle.